vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais, não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos, e se a correnteza mudar nosso caminho, é só olhar pro céu. Não estamos sozinhos, não. Se a correnteza mudar nosso caminho, é só olhar pro céu. Não estamos sozinhos, não. Não seremos os mesmos jamais. Peter, hoje eu vou lhe contar uma história sobre mim e meu irmão Sam. É sobre nosso estranho relacionamento. Acho que é importante lhe contar e espero que você entenda o porquê. O Sam é 9 anos mais velho que eu. E você sabe, nós somos diferentes. Não é só por causa da idade. Meu irmão mais velho sempre teve zilhões de amigos. E eu não sou antissocial, mas tenho poucos amigos e acho que eu não preciso de mais do que isso. Mas há uma coisa que eu e o Sam temos em comum. Nós dois jamais fomos muito próximos de nossos pais. As coisas foram tomando esse rumo e nós nunca paramos para pensar que poderia haver alguma coisa de errado com isso. Aposto R$100 que alguns de vocês devem estar pensando que crescemos em um ambiente tóxico, mas acho que não. Não posso dizer que meus pais são pessoas maravilhosas, mas não diria que eles são ruins. Veja bem, o fato é que todos nós, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, somos pessoas muito fechadas. Então, não costumamos compartilhar nossos problemas com o resto do mundo. Uma vez, meu pai teve sérios problemas no trabalho e nós ficamos sem dinheiro algum, nem mesmo para a subsistência. Mas ele superou esses problemas sem dizer uma palavra sequer. Aí minha mãe descobriu e eles brigaram feio. Ninguém consegue ganhar da minha mãe na arte de discutir, mas não porque ela seja má. Não mesmo. Ela simplesmente tem um temperamento muito forte e sempre foi muito severa com meu pai. Acho que ela esperava mais do que ele tinha a oferecer. Contudo, esses tipos de discussões entre eles raramente aconteciam. Nossa casa estava sempre limpa e aconchegante e fazíamos as 4 refeições juntos, sentados à mesa. Mas nunca havia muita conversa durante essas refeições. Talvez porque assistir a conflitos entre nossos pais era insuportável. Uma dessas discussões aconteceu por causa dos estudos do Sam. Ele resolveu não fazer faculdade depois do ensino médio. Ele queria construir seu futuro no setor de serviços e queria conseguir uma oportunidade de emprego o quanto antes possível. Nosso pai aprovou a ideia. Ele gostava desse conceito de trabalhar duro para ter sucesso na vida, principalmente considerando que a mensalidade da faculdade afetaria severamente o orçamento da família. Mas minha mãe, você não faz ideia de como minha mãe reagiu a isso. Ela parou de falar com o Sam, acreditando que ele tinha sido influenciado por nosso pai, um perdedor, como ela dizia, que além de arruinar a própria vida, queria fazer o mesmo com as vidas de seus filhos. Era mais ou menos assim que todos os conflitos começavam, e eles sempre acabavam falando mal um do outro. Minha mãe dizia que ele tinha destruído a vida dela, meu pai respondia que ela o tinha devorado vivo. Às vezes, eles iam tão longe que acusavam um ao outro de traição. Eu preferia não levar nada disso a sério. Eu tentava desligar meus pensamentos do que eles estavam dizendo, mas é difícil se fazer de surdo enquanto seus pais gritam quanto odeiam um ao outro.
Sam, por outro lado, parecia encarar esses incidentes com mais leveza, principalmente quando ele cresceu. Começou a ganhar seu próprio dinheiro e poderia sair de casa se quisesse. Eu senti inveja da maturidade e liberdade que ele tinha. Bem, eu seria forçado a crescer mais rápido do que imaginava. Eu tinha 14 anos quando tudo aconteceu. Aquela noite foi normal, exceto pela notícia de que nossa avó, que morava em Paris, viria para nos visitar. E você precisa saber, ela é uma pessoa muito excêntrica, e até o simples fato de ela vir para nos visitar é motivo para surpresa. Primeiro, a vovó odeia os taxistas parisienses, pois acha que eles são uns trapaceiros sem vergonha. Os táxis dos Estados Unidos também foram colocados na lista negra dela. Então ela insistiu que meu pai a buscasse no aeroporto. E em segundo lugar, ela nos avisa que está vindo quando já está literalmente embarcando no avião. Naquele dia, meu pai estava super chateado por ter que ir ao aeroporto buscar a sogra. Ele tinha trabalhado muito e estava super cansado. Sam poderia ter salvado o dia, mas ele tinha bebido muito em um bar, então não poderia dirigir. Ou seja, meu pai tinha mesmo que ir. Ele estava muito chateado e deixou claro com a minha mãe que não estava gostando nada de gastar seu curto tempo de folga para atender aos caprichos da mãe dela. O sangue da minha mãe ferveu e uma nova briga estava por vir. O Sam desistiu e foi para o quarto dele, e eu também fui para o meu. Eu vi pela janela que minha mãe e meu pai estavam indo para o carro juntos. Parece que eles tinham chegado a um acordo, mas os dois ainda estavam super nervosos e discutindo enquanto andavam. Eu não queria ouvir, então fechei a janela e fui para a cama. Às 3 da manhã eu acordei com o barulho de um telefone tocando no cômodo ao lado, no quarto do Sam. Quando eu entrei, eu vi sentado na cama com as mãos cobrindo o rosto. Ele tinha perdido o controle. Você sabe como é, se o motorista estiver cansado, como nosso pai estava, ou se alguma coisa distrair a atenção do motorista da rodovia, como, por exemplo, uma discussão com alguém no banco do passageiro. Se você estiver assistindo a minha história, apenas lembre-se. Essas coisas podem acabar mal. Mamãe e papai não sobreviveram ao acidente. É difícil descrever o que a gente sente quando descobre que os pais se foram. Ontem tudo estava não muito perfeito, mas sabe, eles estavam lá e agora tudo se acabou. E as coisas jamais serão como antes. E tem também o sentimento de solidão que vem depois que o choque e o luto passam. Agora eu estou com 16 anos e já faz 2 anos que estou órfão. Só agora eu consegui compartilhar meus sentimentos com quem tem mais sorte do que eu. Foi bom ter nossa avó conosco naquele momento. Ela nos ajudou a resolver todas as formalidades, organizou o funeral e pagou tudo, e até nos ajudou a pegar o dinheiro do seguro, uma quantia que deu para o Sam e eu sobrevivermos por um tempão. Mas aí, vovó disse que não dava mais para ajudar seus netos queridos. Ela não poderia nos levar para o minúsculo apartamento dela em Paris e não queria se mudar para os Estados Unidos. Então ela disse au revoir e voou de volta para a França. Eu pensei que estávamos encrencados e a última coisa que poderia passar pela minha cabeça era que o Sam daria entrada nos papéis para conseguir a minha guarda. Mas foi exatamente o que ele fez. Ele tinha um emprego e recebia um salário pequeno, mas estável. E eu já era grande o suficiente para viver com meu irmão naquela época. Todas as formalidades estavam resolvidas, mas esse era só o começo de nossos problemas. O primeiro problema que encontramos era que o Sam não tinha dinheiro para manter a casa dos nossos pais. Então, nos mudamos para um apartamento barato, com 2 quartos minúsculos, separados por uma parede tão fina que um simples prego poderia atravessá-la. Agora meu irmão e eu tínhamos que nos aproximar mais um do outro, mais do que costumávamos ou queríamos. 9 anos não é uma diferença muito grande em termos de idade, mas nós sempre demonstramos pouco interesse na vida um do outro, e nunca tínhamos nem mesmo ido ao cinema juntos. E não tínhamos amigos em comum que pudessem nos ajudar a romper essa barreira. Então, trancados nesse apartamento minúsculo, nós começamos a irritar um ao outro. Mas havia também outros problemas básicos. Por exemplo, o Sam se recusava a fazer qualquer tarefa doméstica. Meu Deus, como eu ficava irado quando ele deixava tudo para mim, com a desculpa de que trabalhava o dia inteiro para nos sustentar. Eu tinha que lavar as minhas roupas e as dele, tinha que limpar o apartamento e tive até que aprender a cozinhar.
Minha mãe mantinha a casa organizada, mas nunca nos ensinou a sermos independentes. Então, no começo, eu me senti perdido e desajeitado. Mas, para falar a verdade, isso era o de menos. Havia uma coisa muito pior. Veja bem, eu não tenho muitos amigos, principalmente amigos que eu convidaria para ir à minha casa. Mas se o Sam chegasse em casa do trabalho e visse qualquer um deles, ele nem tentava esconder o fato de que ele estava chateado. Ele não queria ver nenhum moleque do ensino médio na casa dele quando ele queria chegar em casa e descansar depois de um dia cansativo no trabalho. Então eu parei de chamar meus amigos para irem à nossa casa. Mas aquilo não era justo. O Sam convidava os amigos dele a hora que queria, até à noite. E toda vez que ele dava alguma festa no nosso apartamento, ele me pedia para sair e dar uma volta por aí. Aí eu me cansei daquilo e resolvi não voltar para casa no horário combinado. Eu não atendi o celular quando o Sam ligou e fiquei feliz em pensar que ele estava preocupado. Mas não porque eu quisesse que ele se importasse comigo. Essa era a minha vingança por tudo que meu irmão tinha feito. Eu não tinha dinheiro, então eu simplesmente fiquei vagando pela cidade a noite toda, me escondendo das patrulhas policiais. Mas o Sam finalmente me encontrou. Já era de manhã. Eu vi os olhos vermelhos e cansados dele, e percebi que ele tinha procurado por mim a noite toda, dirigindo seu carro usado. Mais tarde, eu descobri acidentalmente que ele tinha perdido o dia de trabalho e que quase havia sido demitido. Nenhum de nós pediu desculpas por aquela noite. Na verdade, nós nunca conversamos sobre isso, mas desde então, nós não nos opomos mais a qualquer visitante na nossa casa. Mas os amigos do Sam não se esqueceram de como eu armei para o meu irmão mais velho e passaram a não gostar de mim. Eles faziam piadinhas e me zoavam quando o Sam não estava por perto. Eles nunca iam muito longe, então eu não contei nada para o Sam. Mas era desagradável ouvir piadas de mau gosto de caras adultos. Eu poderia ter pedido ao Sam para conversar com eles, mas eu não queria falar para ele sobre os meus problemas. A única pessoa do círculo de amizades do meu irmão que era legal comigo era a namorada dele, a Jane. Ela tinha 20 anos e, além de simpática, era muito bonita. Eu não conseguia entender por que ela estava namorando meu irmão mal-humorado. Eu percebi que a Jane sentia pena de mim, mas mesmo assim eu me sentia lisonjeado por ter a atenção dela. Quando ela ia lá em casa, antes do Sam chegar do trabalho, ela conversava comigo e eu me sentia tão à vontade para falar as coisas para ela. Nem parecia que ela era mais velha que eu. Um dia eu me dei conta de que nunca havia conversado abertamente com ninguém como tinha conversado com a Jane. Eu comecei a sentir inveja do Sam, por ele ter uma namorada tão incrível. E aí, eu cometi um grande erro. Uma vez, Jane chegou lá em casa antes do Sam, como na maioria dos outros dias. Nós conversamos e tomamos sorvete. E, sabe, a Jane me tratava de uma forma especial. Ela encostava na minha mão de vez em quando. E aí ela me disse que eu tinha um bigode de sorvete. E limpou com o dedo dela, sorrindo de uma forma tão doce. Bem, eu tentei beijá-la. Não sei o que deu em mim para querer beijar a namorada do meu irmão, mas eu quase fiz isso. E o que aconteceu depois literalmente me destruiu. Parece que o demônio tinha se apossado da Jane. Ela deu um tapa na minha cara, gritou e depois ligou para o Sam e, chorando, começou a pedir que ele voltasse para casa o mais rápido possível. Mas meu irmão já estava por perto e chegou dentro de poucos minutos. E aí, a Jane me acusou de ter assediado ela. Dá para acreditar? Ela chorou e repetiu que eu a tinha atacado. Mas era tudo mentira. Eu fiquei em estado de choque, mas o que a Jane disse depois disso acabou comigo. Chorando, ela exigiu que o Sam tirasse esse delinquente da casa dele. E aí, eu entendi que a bondade da Jane comigo era uma armação. Ela só estava dando um jeito de se livrar de mim. Eu já tinha ouvido diversas vezes que ela gostaria de morar com o Sam se tivesse a oportunidade. Eu saí de casa e desci as escadas correndo, mas eu só consegui chegar a um banco ali perto, pois eu rompi em lágrimas. Por ter me decepcionado com a Jane. Por detestar a mim mesmo. Pelo mundo ser um lugar tão injusto. Eu me recompus quando o Sam sentou do meu lado e colocou um refri nas minhas mãos. Ele permaneceu em silêncio por um tempão e depois disse com calma que não acreditava na Jane e que não haveria de novo. Eu abracei meu irmão e acho que não fazia isso desde que era criança. E aí eu entendi
com um misto de vergonha e de felicidade, o quão enganado eu estava sobre ele. Não havia mais ninguém em quem eu pudesse confiar nesse mundo injusto, além do Sam, meu irmão. Oi, pessoal! Meu nome é Hayley, eu tenho 14 anos e eu quero te contar sobre a minha família incomum que tem vários filhos. Sim, nossa família é incomum porque nós somos 20. Não são 5, nem 7, nem 10, são 20. Dá pra imaginar? Tenho certeza que alguns todos os dias, mesmo que elas sejam a sua família. Além disso, nós somos uma família de sangue quente. Às vezes discutimos e até brigamos. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais, não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos, e se a correnteza mudar nosso caminho, é só olhar pro céu. Não estamos sozinhos, não. Se a correnteza mudar nosso caminho, é só olhar pro céu. Não estamos sozinhos, não. Não seremos os mesmos jamais.